Eu não sei se os irmãos sabem, hoje é o dia da família, né? Dia mundial da família. Amém, irmão? É tão importante isso, é tão maravilhoso. Por isso nós cantamos esse cântico e por isso nós vamos falar sobre família. Amém, irmão? Feche teus olhos aí, abre o coração, vamos falar do nosso papai. Querido Deus e poderoso Pai, em cuja presença nós estamos, louvamos, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, as Suas misericórdias duram para sempre. Queremos celebrar o Teu nome, glorificar-te para sempre, porque o Senhor é o nosso Pai, e nós somos os Teus filhos, e nós somos da Sua família, Deus. Então nós Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor nos reuniu nessa noite para celebrarmos a vida, nos alegrarmos, glorificarmos o Teu santo e maravilhoso nome e recebermos o alimento do céu, que é a Tua palavra. Abençoa cada vida agora, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Podeis assentar, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei se os irmãos sabem ou se os irmãos pensam sobre isso, mas o Senhor Deus, aquele que nós proclamamos, cantamos, salmodiamos, pregamos, falamos, Ele é o Senhor de todas as coisas. E em relação a essa terra que nós moramos, Ele é soberano sobre ela. Amém, irmão? O que significa isso? Isso tem alguma importância, sim ou não? Não? Tem? Que importância tem saber que Deus é soberano sobre a terra? Significa que Ele é o governador absoluto de tudo, quer o homem queira, quer não, quer reconheça, quer não reconheça. Deus é soberano, Deus é governador de tudo aquilo que Ele faz. Amém, irmão? Isso tem umas implicações perigosas. Saber que Deus é soberano e saber que Deus é governador de todas as coisas, mesmo que o homem não reconheça o seu governo e a sua soberania, significa que cada ser humano vai tratar com Deus. Amém, querido? Você não vai tratar com o governo, você não vai tratar com o teu presidente, você vai tratar com Deus. A palavra de Deus diz que todos nós, indistintamente, hamos de comparecer diante de Deus, e todos nós seremos julgados por Deus, e todos nós temos de receber galardões de Deus ou não. Então a questão nossa é com Deus, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, entendendo ou não entendendo. Deus é o soberano e o governador de todas as coisas, e é Ele que vai julgar tudo, é Ele que vai determinar todas as coisas, é Ele que vai levar alguns para a sua glória e outros não entrarão na sua glória. Então fica-se sabendo que todos nós temos que dar satisfação a Deus. Amém? Tem até uns malucos de plantão que nem acreditam em Deus. Será uma surpresa desagradável quando eles estiverem diante daqueles pelo qual eles não acreditavam, e vão descobrir tragicamente que Deus é Deus. Amém, querido? Mas o que é que tem a ver isso com família? Tem tudo a ver com família, porque se Deus é soberano, significa que é Deus quem determina como é que as coisas vão ser, e é Ele que determina como é que as coisas vão terminar, e é Ele que determina o futuro de todas as coisas, e é Ele que determina o destino de todas as coisas. Então nós estamos diante de um Deus que, como soberano e governador de todas as coisas, Ele vai determinar como que as coisas vão acontecer e que final ela vai ter. E o que é que isso tem a ver com família? Quando nós falamos de Deus, primeiro nós temos que entender Deus. E o que é que nós podemos entender de Deus?
revelação. Oh, glória, né? Então esse Deus que governa, esse Deus que é soberano, ele projetou uma maneira do homem ser salvo. Ele enviou Jesus Cristo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, quando nós falamos de Deus, e quando nós entendemos de Deus, e quando nós lemos de Deus, e quando nós conhecemos a Deus, nós começamos a descobrir o que é que Deus pensa. Não é lógico, nem toda a extensão da sua glória, mas aquilo que Ele permite que seja entendido por nós. Então nós começamos a olhar para Deus e entender algum dos seus pensamentos. O que é que Deus quer? O que Ele vai fazer? O que Ele tem feito? Como é que vai terminar todas as coisas? E a Bíblia vai nos revelando, e nós vamos sentindo essas revelações e vamos entendendo Deus. Amém, amado? E quanto mais de Deus você conhecer, mais vitória, mais alegria, mais poder na sua vida. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque então Ele se manifestará como a chuva sobre a nossa vida. A própria Bíblia faz convites em várias partes, em vários textos, para que nós conheçamos a Deus, para que nós entendamos a Deus, para que nós tenhamos conhecimento de Deus, daquilo que Ele por si só revelou sobre a sua vida para nós. Então vamos pensar em Deus, e vamos pensar o que é que Deus está fazendo, e vamos pensar o que é que Deus quer fazer, porque se nós soubermos o que Deus quer fazer, nós vamos nos encaixar no projeto dele. Amém? Irmão, tem gente que nem sabe, crente, nem sabe o que Deus está fazendo agora, e nem sabe o que Deus vai fazer. As pessoas vêm para a igreja, mas acho que só traz uma bênção, uma cura, uma libertação. Mal sabe ela que essas são coisas mínimas diante da verdadeira revelação que Deus quer que nós conheçamos. Entender o que Deus quer fazer, porque se eu entender, eu vou me encaixar no projeto de Deus, e em eu me encaixando no projeto de Deus, eu vou chegar a termos poderosos, eu vou chegar em lugares grandiosos. Amém? Acredita nisso, sim ou não? Amém. Você sabe o que Deus está fazendo agora? Você sabe o que Deus quer fazer? Você sabe como é que começou todas as coisas? Por isso que nós estamos falando sobre família, porque família é de um fundamento, amado, fantástico. Nós precisamos entender essa questão de família. Então, quando Deus começa as coisas, no princípio, quando Ele começa as coisas, Ele já começa com uma família. Ele forma um homem, Ele forma uma mulher, e Ele dá uma ordem àquele casal, para que eles procriem e para que eles formem uma família. Diga amém, diga glória a Deus. Então nós precisamos entender os projetos originais de Deus, porque se nós entendermos, nós vamos entrar nele. Isso vai nos fazer pessoas abençoadas, transformadas. Amém, amém? Sabe por quê? Algumas áreas da nossa vida ainda estão decadentes. Você sabe por quê? Às vezes as coisas não se concluem na nossa vida. Você sabe por quê? Às vezes você busca e não encontra. Bate, a porta no ar. Pede, não recebe. O que é uma contradição, o que é uma coisa, um paradoxo, porque a Bíblia declara que aquele que bate, se lhe abre, aquele que pede. 2, 3 pessoas pedindo aí, amados, vocês precisam ter um pouquinho mais de vontade. Aquele que bate, aquele que pede, aquele que busca, encontra. Amém, amado? Então nós precisamos entender que está havendo um paradoxo
estou andando em caminhos diferentes do caminho do meu Deus, do meu Senhor, do meu governador, do meu soberano. Amém, querido? Então o que o homem tem que fazer? Alinhar a sua conduta, o seu pensamento, o seu caminho com o caminho de Deus. Alinhar, andar com Ele, andar segundo a vontade dEle. Então as coisas vão dar certo. Então o inimigo não encontrará mais oportunidade para nos roubar. Então não seremos mais saqueados, porque nós estamos andando debaixo de um projeto. E aquele que determinou o projeto, ele é poderoso o suficiente para manter, para fazer prosperar o seu projeto. Agindo Deus, quem impedirá? Diga amém. Diga glória a Deus. Então Deus forma uma família. E por que Deus começa a criação, o princípio de todas as coisas com uma família? Porque Deus gosta de família. Amém, irmão? Deus ama a família. Deus não é um Deus solitário. Ele tem filho. Ele é Deus de família. Ele gosta da questão da família. No céu é lugar de família. Deus ama a união, a unidade das pessoas. E tudo que nós estamos vivendo contrário a essa unidade, a essa união, tem nos machucado, irmão, tem nos separado, tem nos afastado. Sabe, queridos, o que falta para o homem, o que falta para nós é inteligência espiritual, para compreendermos que se nós andarmos segundo o projeto de Deus, a nossa vida dá certo, as coisas acontecem, o mal se afasta, o mal não pode prosperar sobre a nossa vida. Diga amém, diga glória a Deus. Então, a família foi organizada, mas aconteceu um incidente. O inimigo não gosta de família. O inimigo é um ser solitário, das trevas, do horror, e ele luta contra a família para destruir a família. E ele conseguiu destruir a primeira família. Houve assassinato na primeira família, houve uma série de problemas. Daí por diante, o homem se perdeu e a instituição se perdeu. Mas o projeto de Deus não se perde, porque Deus é Deus. Amém? Querendo o diabo ou não, querendo o homem não, Deus é Deus soberano, e Ele vai dar cabo naquilo que Ele começou. Ele é poderoso o suficiente para terminar a obra que Ele começou, e eu creio nisso. Diga glória a Deus. E então vem Jesus, e quando Jesus chega, Ele chega para restaurar as coisas. Ele vem mandado pelo Pai, por Deus, e Ele vem na terra, porque Ele vai arrumar as coisas, Ele vai alinhar as coisas, irmão. Ele vai tirar os defeitos, Ele vai fazer com que aquilo que está corrompido volte a estar na conformidade de Deus. Amém, querido? Tudo que foi estragado, tudo que foi perdido, tudo que foi desalinhado, lá vem Jesus Cristo. Por isso que Ele disse: o diabo veio desalinhar tudo, o diabo veio destruir tudo, mas eu vim para colocar as coisas em ordem. Eu vim dar vida, e dar vida em abundância. Amém? Diga glória a Deus. Então o entendimento que eu tenho como servo do Senhor, e como pessoa interessada em ser abençoado, o entendimento que eu tenho é que eu preciso me alinhar com aquilo que Cristo veio fazer. Eu preciso permitir que aquilo que Cristo fez se realize na minha vida. Eu preciso permitir que a obra salvífica de Cristo se complete em mim. E eu preciso permitir que a minha vida esteja em conformidade com a vontade de Deus. E então eu serei ricamente abençoado.
a minha vida prospera, as coisas funcionam, as coisas acontecem. Diga glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E elas nunca vão acontecer, e não espere bênção, e não espere transformações, mesmo que você busque com lágrimas, se você não estiver alinhado com o projeto de Deus. Eu conheço pessoas, amado, que elas jejuam, elas oram, elas choram, elas clamam, sabe, dá até pode ver, a pessoa clama, chora, ora, jejua e busca, mas não anda alinhada com Deus. E Deus, Ele não tem compromisso, amado, com as minhas orações, com as minhas súplicas, com as minhas rezas. Ele não tem nenhum compromisso comigo, a não ser que eu ande segundo a sua vontade. Amém? Então, não quero desiludir, irmão, não. Mas se você está orando, pedindo e clamando, contrário à vontade de Deus, ou andando fora do projeto de Deus, não espere que Deus venha de alguma forma abrir uma concessão para você, querido. Deus não abre concessão para ninguém, ou é do jeito dele ou não é de jeito nenhum. Amém? Então Jesus vem, e agora nós vamos começar a pregar a palavra sobre família, porque Jesus chegou, e Jesus, ele vem para trazer para o homem a revelação da vontade do Pai. Diga amém. Por isso que Deus se revela como Pai, e não simplesmente como Deus, mas como Pai, por causa da questão da família. Amém? Então ele gosta de ser chamado de Pai, porque Ele é um Deus de família. Ele quer abençoar a nossa vida nessa noite. Diga amém. Diga glória a Deus. E Jesus está pregando para uma multidão, para um grupo de pessoas. E Jesus está ali explicando a palavra. E de repente vai entrar a ideia da família. As pessoas vão falar sobre família. E então Jesus vai revelar a vontade do Pai. E aí nós começamos a entender o projeto de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Abra a Bíblia aí comigo. Em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Do versículo 46 a seguir. Mateus 12, 46 a seguir. Qual é o título aí da tua mensagem? A família de Jesus. Olha que maravilha, né? A questão de família é maravilhoso. E diz assim a palavra: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diga glória a Deus. Amém? Aqui ficou claro o que é que ressaltou nesse texto? A questão da família. Mas a questão da família numa concepção divina e não numa concepção humana. Aqui nós estamos vendo dois conceitos de família: o conceito humano
e o conceito divino. Amém? Jesus está, pelo texto, ou pelo aquilo que nós conseguimos entender, ele está num ambiente fechado, sim ou não? Dá a entender que ele está dentro de uma casa, numa sala, alguma coisa assim. E ele está com um grupo grande de pessoas que está ensinando a palavra. De repente chegou alguém, entrou lá dentro e falou: mestre, para aí o sermão, para tudo, porque lá fora está sua mãe e os seus irmãos, eles querem falar com o Senhor. Eu fico imaginando, o que será que Maria queria falar com Jesus ali? Jesus, olha, quando você sair daí, passa no mercado, compra um macarrão, porque hoje é domingo, para a gente fazer uma macarronada. Alguma coisa mais ou menos assim, não vejo outra ideia. Por que que Maria foi lá e queria falar com Jesus? É interessante que ela estava do lado de fora. Ela não estava ali sentada ouvindo as palavras de Cristo. O conceito humano. Tua mãe, teus irmãos estão aí, querem falar contigo. Aí Cristo revela o conceito divino, a ideia de Deus. E aqui é que nós precisamos entender os pensamentos de Deus, aquilo que Deus revela, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer falar com as pessoas. Amém? Irmão, nós vamos prosperar abundantemente se nós entendermos Deus, se nós entendemos as palavras dele. Por que que as pessoas se perdem? Porque elas seguem conceitos humanos. Sabe, irmão, a gente lê muito livro, e eu, vira e mexe, estou lendo livros de pastores, apóstolos, presbíteros, etc, etc. E a gente vê muito conceito humano. Faça isso e você vai viver. 7 passos para você ter sucesso. 50 atitudes que te levarão a uma vida de vitória. Não sei que lá que vai resolver não sei o que. Conceitos humanos, tentativas humanas, sabe? De fazer Deus operar na vida do camarada. Então, se o camarada fizesse 7 passos, esses 50 maneiras e atitudes que vão mudar a sua vida, uma série de coisas que são coisas humanas, são psicologia humana, para de alguma forma persuadir as pessoas a fazer alguma coisa que eles entendem que vai chamar a atenção de Deus. Conceitos humanos. Aí a gente fica ali, amado, sabe? Bom, primeiro passo, tem que fazer isso, vamos fazer. Segundo passo, pegue um galinho de arruda, misture com sal grosso, deixe pousar uma noite, de manhã bebe. Terceiro passo. E aí nós vamos, irmão, seguindo essas receitas do sucesso. É que nem esse negócio que as mulheres fazem de dieta, né? Dieta da lua, dieta do pão, dieta do não sei o quê. E no fim das contas não se resolve nada. Porque é só parar de comer tanto. É só fechar um boca a boca. A coisa é tão simples, as pessoas complicam. Diminui a comida aí, faz um pouquinho de exercício, você vai ver como emagrece, tá uma beleza. Mas as pessoas gostam de coisas complicadas, sim ou não? Rapaz, a chama dieta essa é fantástica. Lua nova, você vai se deitar à meia-noite. E assim as pessoas amam esse tipo de coisa, porque dá aquela sensação de que agora sim, porque o camarada elaborou de uma forma tão didática, tão fantástica, agora eu emagreço. E é tão simples, e o Evangelho é uma coisa simples, amém? Conceito de família, né? Jesus resolveu a coisa tão simples. Aí fica os camaradas escrevendo livros e livros e livros de como agradar a Deus, como ser abençoado, né? Se sempre eu li ali livro do pastor lá de Rio Preto, a porção dobrada de Benjamim, como que nós
Diga glória a Deus. Sabe, irmão, eu vejo o Evangelho como uma fórmula tão simples para a gente ser bem sucedido, ser abençoado. Eu vejo o Evangelho como 1 mais 1 é igual a 2 e acabou. Não adianta a gente inventar moda. Como diz Paulo, não adianta a gente querer pôr fundamento naquilo que já está fundamentado. Está resolvido a simplicidade do Evangelho. Então Jesus nesse texto, primeiro, ele de forma nenhuma está menosprezando a mãe ou o pai, ou irmãos, ou ninguém, ele não faria isso. Mas aqui a questão de Cristo é que ele não pode humanizar uma coisa divina. Ele veio revelar a vontade de Deus, ele veio revelar o projeto de Deus, mas ele não vai misturar as coisas. Ele precisa deixar bem claro a sua missão para nós. Então ele não vai confundir as coisas, então ele não está desprezando ninguém, mas ele está revelando a vontade do Pai. Amém? Diga glória a Deus. Então ele traz o conceito de família da seguinte forma: mestre, lá fora está sua mãe e seus irmãos que querem falar-te. Cristo, ele diz assim: mas quem são a minha mãe, os meus irmãos? Quem são? Aí ele entra na revelação divina. Ele mostra o conceito de Deus. Quem são? Aponta para as pessoas que estão ali comendo a palavra, se alimentando da palavra. Mostra aquelas pessoas e diz assim, faz a revelação: a minha mãe, os meus irmãos, a minha família são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Então, como é que eu sei que eu sou da família de Deus? Irmão, como é que eu sei? Ah, pastor, eu estou numa igreja, eu batizei nas águas, estou firme lá, vou todos os cultos, sou da família de Deus. Ah, pastor, eu acho que eu sou. Não, irmão, Jesus deixa claro. Primeiro ele deixa claro que Deus tem uma família, e Deus está formando uma família, e Deus ama a família, e Deus está organizando a sua família. Diga amém. Jesus deixa a coisa muito clara: quem é da família de Deus. E tem outra coisa, uma coisa que eu e você precisamos entender. Daqui uns dias Jesus vem buscar a família de Deus. Amém? Irmão, ele não vem buscar outra coisa na terra senão a família de Deus. Então, ou eu sou ou não sou. Não tem meia família, não tem quase família. Ou eu sou, ele não vem buscar parente, ele vem buscar a família de Deus. Diga amém. Amém. Então no versículo 50 do capítulo 12, ele traz a revelação e o conceito do céu. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, é a minha irmã, é a minha mãe, é a minha família. Diga amém. Diga glória a Deus. Fazer a vontade do Pai significa alinhamento. É aquilo que nós começamos a falar nas primeiras falas nossas. Alinhar com Deus. O meu andar, o meu pensar, o meu agir, as minhas ações, elas precisam estar alinhadas com Deus. Aí eu estarei fazendo a vontade de Deus. Diga amém. A vontade de Deus, Paulo diz assim, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Diga amém. Então, se eu conheço a vontade de Deus e me alinho com ela, eu sou da família de Deus. E se eu sou da família de Deus, quando Jesus voltar, eu vou subir e eu vou morar no céu com a família de Deus. E se eu não fizer isso, se eu estiver desalinhado, se a minha vida estiver fora disso, eu vou ficar
Porque Ele não vem buscar filhos dos outros, amado. Ele vem buscar os filhos de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Abra a Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Efésios, Paulo dá uma pincelada maravilhosa em cima desse tema. Efésios capítulo 2, versículo 11 a seguir. Efésios 2, 11 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Não preste atenção nessa leitura. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso em o mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Irmão, você consegue entender a extensão e a grandiosidade daquilo que nós lemos? Paulo está declarando que antes do que, amado? Antes de Cristo, antes de nós conhecermos Cristo, ou de sermos conhecidos por Cristo, antes de conhecermos a revelação, ou de sermos revelado em nosso coração os projetos de Deus em Cristo, nós estávamos afastados, nós não tínhamos direito a nada, nós não conhecíamos a Deus e nem as suas promessas, nós não tínhamos Deus nem esperança alguma, estávamos perdidos. Mas Jesus chegou e com a sua morte e a sua ressurreição, Ele fez de nós um novo homem, apagando as inimizades, cancelando as dívidas que nós tínhamos com Deus, trazendo a paz ao nosso coração. E agora, diz Paulo, nós não somos mais estranhos, nós não somos mais forasteiros, mas somos concidadãos dos céus e da família de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Irmão, a maioria das pessoas só vão ter noção do que nós estamos falando quando chegar ao final dos tempos, ou quando ela partir desse mundo e descobrir, ou alegremente, que ela era da família de Deus, ou terrivelmente que ela não era. Então agora, nesse exato momento, a nossa mente parece que ela está entorpecida, e nós temos dificuldade de assimilação, até porque muitas vezes nós chegamos na igreja com a nossa mente, o nosso coração tão carregado
situações, na maioria negativas, que quando nós começamos a vislumbrar a revelação de Deus, quando nós começamos a ter ciência daquilo que nós somos agora em Cristo, nós temos uma dificuldade de reconhecimento, o que não causa em nós nenhuma alegria espontânea, porque nós estamos como que adormecidos em relação a essas realidades. Mas a palavra de Deus é clara, que o projeto de Deus no final das contas é reunir uma grande família, porque Deus ama a família, e lá na glória onde Deus mora, no lugar da habitação do eterno, no lugar da grandiosidade de Deus, Ele vai reunir uma grande família, e Ele diz ali em Apocalipse 21, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis os meus filhos. Amém, amado? E então, finalmente, nós vamos começar a viver uma vida real, uma vida de família, uma vida de glória, uma vida de poder. Mas até que nós não chegamos lá, o Senhor Deus ordena-nos que nós exercitemos em nosso coração a questão da família, mas a questão da família espiritual e a questão da família humana, abençoando a nossa família humana, a esposa, os filhos, mas entendendo que nós temos uma família eterna, uma família gloriosa. E Paulo diz que nós somos concidadãos do céu. Amém, amado? Um com o outro nós somos cidadãos da eternidade, uma grande família. E que se você nessa noite entender essas coisas, você será idôneo para entrar na glória e morar com Deus. Diga amém. Mas nós vamos abençoar nossas famílias nessa noite. Sabe por quê, amado? As coisas foram se perdendo, as coisas foram extraviando, as coisas foram se arruinando, e hoje nós vemos as famílias sofrendo de desamor, de desunião, de falta de compromisso, de incompatibilidade de ideias e de gênio, e tudo isso causa tristeza, angústia, infelicidade. E eu fico pensando aqui no meu coração, amado, porque eu sou um apaixonado pela vida. Amém, querido? Eu sou uma pessoa que eu falo muito de vida, eu gosto de vida, eu gosto de viver, gosto de ser feliz, gosto que as pessoas sejam felizes, porque a vida está no meu coração. Eu recebi Cristo, eu tenho vida. Antes eu era morto, agora eu tenho vida, e eu preciso externalizar todas essas coisas, porque o meu coração, ele tem vida. Diga amém, diga glória a Deus. Então eu gosto de falar sobre essas coisas, porque eu sei que Deus ama a família, o amor, a união, a unidade. Deus ama o casamento, Deus ama os filhos, Deus ama tudo isso, e Deus quer restaurar tudo isso, amado. Deus não quer que as coisas fiquem mancas, não quer ver homens solitários, mulheres solitárias, Ele não quer ver pessoas mal amadas, pessoas tristes, aborrecidas, Ele não quer ver pessoas manquejando, Ele não quer ver pessoas roubadas da oportunidade de ser feliz. Agora, se eu sei que Deus ama a família, se eu sei que Ele mandou Jesus Cristo para restaurar todas as coisas, eu vou pedir para Ele restaurar na minha vida tudo aquilo que está faltando restauração. Eu vou pedir nessa noite que a minha família seja uma família completa, de amor, de alegria e de prosperidade. Eu vou apresentar diante de Deus a minha família e vou falar: Senhor, a minha família, ela precisa ser tocada pelo Senhor. Eu sei que o Senhor ama a minha família, eu sei que o Senhor ama as famílias, e eu quero que o Senhor, nesse dia, que é o dia da família, abençoe a minha família. Diga amém, diga glória a Deus. Você pode se colocar em pé nesse momento. Se os irmãos do conjunto puderem cantar alguma coisa de família aí, e você já une com a tua família,
Pastor, a coisa está tão difícil que eu sou família de uma pessoa sozinha hoje. Aos solitários, junta aí com a família, gruda aí numa família, profetize que você não vai viver sozinho não, que você é um homem e uma mulher que nasceu para a felicidade, para o companheirismo, para a alegria, para o poder, para o prazer. Amém, irmão? Crê nisso, querido? Então nós vamos orar, porque a nossa família vai ser abençoada nesse momento. Uma família próspera, uma família cheia do Espírito Santo, uma família leve, uma família de vitória. Nessa oração, orar por Diogo, Márcio, Adriano, Olga, Juliana e Antônio e Fernando. E o Senhor Deus quer fazer com que a solitária viva em família. Irmãos, tem que crer nisso, com toda a fé. Deus não fez para a solidão, Deus se fez para a família. Deus se ama. Ele quer revelar o amor dele por você, colocando você no seio de uma família. E o Senhor Deus vai abençoar aquelas pessoas da sua família que estão perdidas por aí. Aquelas pessoas da sua família que nem conhecem a Cristo, ou já conheceram e hoje estão andando por caminhos errados. Nós vamos falar: Senhor, eu quero ver toda a minha família diante do seu trono, diante do seu altar. Eu quero ver toda a minha família adorando o teu santo nome. Profetiza que no próximo culto de família, a tua família vai estar maior aí, a tua família vai estar completa. Creia pela fé em nome do Senhor Jesus. E se alguém está com a família completa, e agradeça a Deus por isso, é um milagre. Isso é bênção de Deus. Feche os teus olhos, abre o teu coração. Senhor Deus da glória, aqui está essa irmã, esse irmão, esse marido, essa esposa, esse filho, essa filha. Muitas vezes o nosso coração está sangrando, o nosso coração está triste. Quantas coisas se perderam, quantas coisas saíram fora do lugar, quanta tristeza, quanto abandono. Mas Senhor, nessa noite nós entramos na sua presença, porque nós não estamos lá de fora chamando pelo Senhor, nós estamos diante do Senhor, e o Senhor está apontando para nós e está falando: esta é a minha família, esta é minha mãe, esse é meu irmão, esta é minha irmã. Nós estamos diante do Senhor, Deus, para que o Senhor abençoe nossa família, Deus da glória. Oh, meu Pai maravilhoso, derrama uma unção sobre a família. O Senhor é aquele que faz com que a solitária viva em família. O Senhor é aquele que coloca amor no coração do marido, amor no coração da esposa, amor no coração dos filhos. Nessa noite, Senhor, restaura as famílias, Deus. Nós queremos ver a nossa família diante do altar. Nós queremos ver a nossa família cantando ao Senhor. Nós queremos ver a nossa família te amando, a nossa família te glorificando, a nossa família te adorando. Abençoa, abençoa, Deus da glória. Conforta esse coração, conforta esta vida, conforta meu irmão, conforta minha irmã. Abençoa eles, Pai, para que as famílias estejam diante da tua face, Deus da glória, adorando o teu santo nome. E Senhor, além de tudo isso, nós queremos ser da tua família, nós queremos ser da família de Deus, viver na presença de Deus, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Pai de toda glória, ó Deus de toda verdade, que uma unção poderosa venha cair sobre o coração desse meu irmão, sobre o coração
Cristo. E todas as famílias digam amém, Jesus. Diga glória a Deus. Diga eu sou da família de Deus. Amém. Aplauda o Senhor, Ele é teu Deus. Que seja estaremos sempre juntos. Louvado é o nome do Senhor. Oh glória. Amém, amado. Deus abençoe você e tua família em nome do Senhor Jesus. Irmãos, louvamos a Deus por tudo. Hoje é domingo.